Marco Buzzi é o primeiro ministro do Superior Tribunal de Justiça a perder o cargo. Essa decisão cria uma nova referência para o comportamento de quem exerce o poder, inclusive dentro do próprio judiciário. No caso do ministro Marco Buzzi, por assédio sexual. Por muito tempo, denúncias de assédio sexual em ambientes hierarquizados esbarraram no silêncio, no medo e, na maioria das vezes, na certeza da impunidade, aprofundando, portanto, o trauma das vítimas. Ninguém deve imaginar que uma condenação, mesmo que seja inédita, que neste caso ainda é apenas administrativa, que não dá para imaginar que só um caso vai impedir novos episódios. Infelizmente, não vai. Mas esta condenação pode aumentar o custo de um comportamento abusivo. E isso importa especialmente para as mulheres que, diante de um homem poderoso, precisam decidir entre o silêncio e a denúncia. A decisão de hoje não apaga o passado, mas pode ajudar a mudar uma cultura em que a posição, o prestígio ou até mesmo a toga funcionaram por tempo demais como escudo contra as consequências de um comportamento abusivo. Eu sou Thaís Herédia e este é o Hora H. A gente abre essa edição do Hora H com uma notícia que a gente pode chamar de histórica. Pela primeira vez, um ministro do Superior Tribunal de Justiça perde o cargo. É a primeira vez que perde o cargo e é também a primeira vez que vai perder o cargo por uma denúncia de assédio sexual. É também a primeira vez que um magistrado é demitido direto, sem direito à aposentadoria compulsória. Vocês vão se lembrar, há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça resolveram acabar de vez com essa punição. Mudaram as regras para a punição dos juízes e a aposentadoria compulsória saiu das possibilidades. O ministro Marco Buzzi é acusado de assédio sexual, teve a condenação aprovada por unanimidade na corte. Só reforçando aqui, ainda é uma condenação administrativa. A gente já vê na tela Thaisa Medeiros, que chega com informações. Thaisa, bem-vinda à Hora H. Oi, Thaís. Boa tarde a você e a todos. Exatamente isso. Apesar dessa condenação administrativa nesse momento pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda é preciso a confirmação do Supremo Tribunal Federal para confirmar essa perda de cargo do ministro Marco Buzzi. Então, por enquanto, é uma condenação administrativa. Ele permanece afastado das atividades, o que já acontece desde fevereiro, quando começou ali essa sindicância interna para apurar a conduta dele, e aí depois veio de fato essa investigação. Então isso permanece, ele continua recebendo o salário proporcional ao tempo de serviço nesse momento, até que esse processo se encerre. Então agora cabe à Advocacia Geral da União comunicar formalmente ao Supremo Tribunal Federal, então, sobre essa decisão do STJ, e aí o Supremo dá a palavra final confirmando essa perda de cargo. Por enquanto, então, ele está condenado administrativamente, mas ainda não está com cargo suspenso de fato. Essa condenação, a gente pode lembrar que foi feita depois de todo esse processo de sindicância devido a acusações de assédio sexual por duas mulheres. Uma teria ocorrido em uma terceirizada, uma funcionária terceirizada, no ambiente de trabalho mesmo, e a outra em uma praia em Santa Catarina contra uma mulher de 18 anos. Então, essas duas situações acabaram sendo levadas à Justiça e Marco Buzzi está sendo investigado também criminalmente a respeito disso. Buzzi respondeu a um processo administrativo disciplinar e está afastado, como eu disse, desde fevereiro, recebendo esse salário proporcional. E essa é a primeira vez que o plenário do STJ condena um de seus colegas, um dos seus ministros, à perda de cargo, que é a pena máxima. A gente lembra que na última terça-feira o Conselho Nacional de Justiça e o STF definiram, então, essa como a
uma nova pena máxima. Antes era a aposentadoria compulsória, ou seja, o magistrado deixava a função, mas continuava recebendo o salário proporcional. Agora é a perda do cargo sem os recebimentos. E houve ali uma divergência, né? Durante o julgamento era unanimidade que ele devia de fato ser condenado, mas a pena ainda era uma dúvida. Alguns ministros, inclusive, votaram para que houvesse ainda a aposentadoria compulsória, diferente do entendimento do Conselho Nacional de Justiça. Em nota, a defesa de Buzzi disse que respeita a decisão do STJ, que esse é um caso sensível, que gera bastante comoção pública e que envolve um problema social de extrema relevância, e que foram reunidas inúmeras provas que mostram que os fatos relatados pelas denunciantes não aconteceram ou não poderiam ter ocorrido diante de todos os elementos objetivos constantes nos autos. Foi isso que os advogados disseram por meio desse posicionamento público. Buzzi também é investigado na esfera criminal. Esse caso está no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. Está por hora parado porque Nunes Marques aguardava os desdobramentos na esfera administrativa, e agora então a gente deve também ter a continuação desse andamento da investigação criminal. Volto com você.